Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora acompanhar mais um debate aqui no canal do Sport Center, falando tudo sobre a derrota da seleção brasileira para a seleção de Camarões. A seleção levou um gol no finalzinho do jogo, né, decretando a derrota 1-0. Você imagina se a seleção brasileira precisasse da vitória ou do empate desse jogo? Como não seria o drama da seleção brasileira? A seleção que entrou hoje com o time reserva, entrou com o Rodrigo, né? Rodrigo fazendo a função do Neymar. Para mim hoje, provado que ele não pode jogar 90 minutos, como eu já disse em outros vídeos. Rodrigo jogando 30 minutos, 40 minutos na função de Neymar é uma coisa. Outra coisa, ele ter que jogar os dois tempos. Não dá. Não tem como, não tem como. E para mim o melhor jogador da seleção brasileira hoje foi o Martinelli. Martinelli fazendo um grande jogo, driblador, mas às vezes segura demais a bola, entendeu? Isso é um defeito mesmo de todo jogador que é muito habilidoso, prende a bola, isso é normal, entendeu? Jogou bem, para mim o melhor jogador. Antony, muito abaixo do normal, para mim é um jogador que vai continuar na reserva da seleção brasileira. Um jogador que deve tomar a posição de titular é o jogador Martinelli. Provavelmente Martinelli pode tomar a posição do Rafinha, não sei se ele joga também naquele lado do Rafinha, mas provavelmente ele deve pegar a posição do Rafinha na seleção brasileira. Galera, deixa nos comentários o que vocês acharam da derrota da seleção brasileira. O Brasil agora vai pegar a Coreia do Sul na fase de oitavas de finais. Jogo marcado para segunda-feira, 4 horas da tarde. A seleção brasileira tem que abrir o olho, abre o olho, Tite. A seleção brasileira não pode vacilar mais na Copa do Mundo. E bora acompanhar aqui, galera, o ESPN aqui falando tudo sobre a seleção brasileira. O grupo ficou assim. Gente, se saísse mais um gol da Suíça ou Camarões na reta final, o Brasil cai para a segunda, hein? Mas vamos lá, 6 pontos Brasil, Suíça 6, Camarões 4, a Sérvia se despede sem vitória, apenas um empate contra Camarões, um pontinho, essa é a chave G. Boa noite, Marcela Rafael. Fala, Mota, fala, fãs de esportes. Um beijo também para os nossos comentaristas, que daqui a pouquinho eu mostro para vocês quem são eles. É uma surpresa hoje, tá? E a gente mostra, então, o chaveamento da Copa do Mundo com as oitavas agora de final definidas. Holanda pega os Estados Unidos, a Argentina enfrenta a Austrália, tem o Japão enfrentando a Croácia, e a gente está de olho nessas oitavas entre Japão e Croácia, porque quem vencer entre Brasil e Coreia do Sul enfrenta o campeão também de Japão e Croácia. O Brasil pega a Coreia do Sul, quem diria? Quantas vezes falamos aqui de Uruguai ou Portugal? O Uruguai ficou pelo caminho. Inglaterra enfrenta Senegal, França, Polônia, Marrocos, Espanha e Portugal, Switzerland. Olha que chique! Boa, Switzerland! Suíça, achei chique também, gosto. Nós somos bilíngues. Good night para os fãs de esportes. Vamos lá então, vamos começar e vamos começar falando dessa partida. Speak English, my friend. Do you? Que nem o Richardson. O Richardson agora falou que começou, ele chegou na Inglaterra ontem e ele começou inclusive a escrever agora todas as legendas em português and in English. Fala, Fábio Luciano, muito boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Marcela, boa noite a você, boa noite Felipe, Zupac, boa noite a todos. Um sabor um pouco amargo, né? Nós queríamos que o Brasil vencesse, que mesmo com um time reserva ou alternativo fizesse um bom jogo, e a gente vai analisar algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas se outras seleções experimentaram esse sabor, né, Marcela? A França optou em um time reserva, perdeu. A Espanha optou em poupar jogadores, perdeu. Portugal optou também em um time misto, perdeu. E hoje chegou a nossa vez, né? O Tite optou por essa escalação. Vitória de Camarões, mas dentro dos chaveamentos, né? Eu acho que nada poderia ser melhor. E agora todo mundo sentiu o sabor de Copa do Mundo, mas a partir das oitavas de final que seja o nosso principal time e a gente entre com força máxima. Sabe qual era o meu pensamento, Fábio? Era agora que todo mundo já amargou essas derrotas com seus jogadores reservas, a gente vai mostrar que com o jogador reserva também dá para vencer. Eu pensei a mesma coisa. Não foi isso que aconteceu. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcela, Capita, boa noite, Felipe, fã de esportes. É esse sentimento. De fato, se o Brasil tivesse vencido a seleção camaronesa, ia dar essa sensação de que, além de ser o melhor time titular, o elenco
elenco do Brasil é de fato melhor que o elenco dos outros. Eu acho que principalmente na comparação com a França, né, que é uma seleção da mesma prateleira da seleção brasileira, que de fato usou o time reserva e acabou perdendo para a Tunísia. Agora, assim, em linhas gerais, não acho que Camarões tenha jogado melhor do que o Brasil. Eu acho que não foi um bom jogo como um todo. Camarões teve muita dificuldade para jogar. Foram 2 bolas no gol, na verdade, 3 bolas no gol. Uma primeira que o Ederson faz um milagre, uma segunda que é uma defesa tranquila e a terceira que é um belíssimo gol do Aboubakar, um cabeceio perfeito. Aliás, ele mudou o time de Camarões nos 2 jogos, né? Hoje ele fez o gol da vitória contra o Brasil e contra a Sérvia ele entrou e mudou o jogo. Então, assim, acho que foi um jogo ruim, um jogo abaixo. Do ponto de vista prático, é uma derrota que não interfere em nada na seleção brasileira. Então, o time perdeu. Quer dizer que tem que estar o sinal de alerta ligado para o mata-mata? Nem tanto, porque não é o time que jogou, é o time reserva. Então, acho que não é isso. Eu acho que, para quem é supersticioso, o Brasil nunca foi campeão mundial com derrota. O Brasil não perdeu nenhum jogo em 58, 62, 70, 94. 98 foi para a final, mas perdeu da França também. E perdeu na da Noruega então, na primeira fase. Aquele foi o melhor resultado tendo derrota em grupo. Exato. E, assim, eu acho que o que isso mostra? Acho que a derrota de hoje mostra 2 coisas. Primeiro, que é uma Copa do Mundo mais nivelada do que a gente estava esperando e do que a gente está acostumado a ver. São poucas as seleções que, de fato, sobraram em campo contra as outras. Em pouquíssimos jogos que, de fato, eram mais desnivelados. E eu acho que, para a seleção brasileira, o jogo de hoje mostrou que o Tite não tem ainda, de maneira certa, as respostas para o meio-campo, né? Para a lesão do Neymar e para a dúvida em quem será o camisa 8, como é que vai funcionar o meio-campo. Porque tudo que ele já testou, desde o jogo contra a Suíça até o jogo de hoje, a gente teve alguns momentos interessantes de cada opção e só. Então, a resposta, caso ele não possa contar com o Neymar, não está clara. Ele vai ter que fazer uma escolha, mas a resposta não está clara, como parecia que estava pelo segundo tempo do jogo contra a Suíça. A gente não tem time invicto. Invicto tem, mas com 9 pontos nenhum time, classificados com 7. Holanda, Inglaterra e Marrocos. Só esses 3 times conseguiram 2 vitórias. Também, né? Exato. E as 3 melhores campanhas, uma delas ser Marrocos, e se bobear das 3 aqui, melhor jogou a primeira fase foi o Marrocos. Exato. É doido Exato. isso, cara. Número curioso. Vamos colocar na tela os números dessa partida. O Brasil perdeu para Camarões 1-0 e enquanto a gente coloca esses dados, Fábio Luciano, eu quero te ouvir. Aí a gente tem o Brasil dominando percentual de posse de bola, chutes, 21,7 na meta, enquanto Camarões 7 com 3 ao gol, chances criadas, ações na área, desarmes. Aí o raio-x da partida para você, seco, Fábio Luciano, de bom fica o que dessa partida? O que você falou? Opa, isso é legal pensando para frente. E o que você falou? Esperava muito mais desses testes do jogo contra Camarões. Bom, de bom, Felipe, eu fico com o Martinelli. Eu acho que foi o melhor jogador da partida, o mais incisivo, aquele jogador que realmente busca a direção do gol, que tem muita velocidade. Eu acho que ele joga pelo lado esquerdo e aí tem uma concorrência gigantesca com o Vinícius. Mas se não fosse o Vinícius pela esquerda, talvez se ele jogasse pela direita, eu olharia um pouco essa opção de Rafinha ou Martinelli, se tivesse a perna direita. Então, assim, para mim ficou claro algumas coisas, Felipe. Se o Brasil estiver vencendo um jogo, por exemplo, o Antony faz muito bem. Um jogador que prende a bola, que tem jogadas de efeito, que irrita o adversário. Se o Brasil estiver empatando ou perdendo, ter que correr atrás, eu acho que o Martinelli hoje mostrou que está preparado para isso, não sentiu o tamanho do jogo, foi um jogador que toda hora tentou enfrentamento em direção ao gol contra os camaroneses. Eu acho que isso fica de positivo. Negativo talvez a gente pode colocar, o Brasil não conseguiu achar as movimentações que talvez o Tite tenha pensado, sofreu um gol de Camarões também, uma bola aérea, que era um problema que a gente falava, o Brasil sofre alguns gols de bola aérea, mas é difícil a gente pesar a mão porque não é o time titular, né? Então, enfim, o Marquinhos estava em campo, mas na lateral esquerda, o Bremer e o Militão, que não tem entrosamento, ali foi total falta de entrosamento, então, assim, muito espaço dado na hora do cruzamento, os 2 zagueiros não pensaram em se preocupar em um jogador que tenha talvez, sei lá, 1,90 m de altura, então alguém tinha que estar encostado no atacante camaronês, mas a gente, como eu disse, não dá para você pesar a mão, porque é um time realmente alternativo, poucos desses jogadores a gente pode olhar como titular para a próxima partida, por exemplo. O Bruno Guimarães, eu acho que talvez estava lutando por uma vaga, mas ele entrou
não sei se sentia um pouco mais pesado. Teve 2 chances, na minha opinião, claras de gol ali, uma dentro da pequena área, que ele acaba chutando por cima. Então, eu tinha uma expectativa em cima da função do Bruno. Ele apareceu na área, mas na hora de complementar o gol não teve a mesma qualidade. E o Fred, eu acho que foi bem o tempo que teve em campo. É um jogador que tem uma maneira de jogar equilibrado, não aparece muito, erra pouco. E vamos ver, vamos esperar aí para ver o que o Tite está pensando para essa função aí de camisa 8, que talvez seja a maior dúvida junto com a posição do Neymar, que a gente pede a Deus aí que ele esteja em campo na segunda-feira. Pois é, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, a lateral esquerda é algo que preocupa muito. Agora, a cara do Tite, na hora que o Alex Telles se machuca, é algo que mostra muito o problema e o grande problema. E como tem problema a seleção brasileira na lateral esquerda? Porque começou com o Arana, depois o Alexandro, o Alex Telles, e está todo mundo torcendo muito para que pelo menos um lateral esquerdo de origem ali se recupere, ou o Alexandro ou o Alex Telles estejam esteja à disposição do técnico Tite para as oitavas, para o jogo da segunda-feira. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar e a gente vai apontar também o que é que o Tite pode fazer para a segunda-feira se esses jogadores não estiverem à disposição. Também quero a tua análise na partida de hoje, Zupa, sobre quem você olhou e falou assim, o Tite pode olhar esse jogador para titular, para titularidade. Assim, para titularidade, eu acho que, assim, ele contando com jogadores que ele está acostumado a trabalhar, eu acho que não tem muito espaço nesse momento para troca. A questão é que existem lacunas pela questão do Neymar, e a questão do Neymar não impacta só na função do Neymar, né? Impacta no camisa 8, né? Porque o Paquetá está nessa função, né? Então, é Paquetá de 8 e alguém de 10, ou Paquetá de 10 e alguém de 8, então a lesão do Neymar impacta em 2 posições. Eu gostei basicamente de 3 jogadores no jogo de hoje. O Martinelli, que criou as principais chances. Ainda achei que o Martinelli demorou a ficar confortável no jogo. Acho que ele estava tímido demais. Em várias bolas que ele recebia pela esquerda, eu estava assistindo o jogo ao lado do Paulo Andrade, e que narra a Premier League toda hora. E eu falei, Paulo, se fosse em jogo do Arsenal, esse jogo ele tinha cortado e batido. E ele estava tentando, mas eu acho que, enfim, imagino eu que seja natural. Eu não sei porque eu não jogo bola, mas eu imagino que seja natural para um cara que é titular pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Mas gostei do Martinelli, gostei do Fabinho. Acho que o Fabinho deu um equilíbrio para o meio campo, é um cara muito tranquilo para jogar. E até o lance do gol, eu gostei muito do Bremer. Achei o Bremer que fez um jogo muito forte, muito seguro. Mas no lance do gol, a bola entrou. E a bola entrou, é muito raro a gente ver o Brasil tomar gol. E é muito raro a gente ver o Brasil tomar gol em um lance em que a linha defensiva está bem postada. E ela estava alinhadinha, né? Mas, como disse o Fábio, o cruzamento da direita veio distante e o Aboubakar entrou entre os 2 zagueiros com muita liberdade, fez um belíssimo gol. Mas eu gostei mais desses 3 jogadores. Eu senti alguma dificuldade do Rodrigo em fazer a função, porque o Rodrigo, para jogar no lugar do Neymar, não basta só pensar no momento em que ele estiver perto dos atacantes, né? Porque o Neymar ele tem muita liberdade para vir mais para trás, perto dos volantes, e buscar jogo também e fazer esse jogo girar. E essa característica o Rodrigo não tem, ou tem menos desenvolvida. Então, você achou que ele foi pior hoje do que na partida contra a Suíça? Achei. Também. Em vários momentos, no primeiro tempo, dava para ver, a hora que a bola estava mais no campo de defesa do Brasil, um espaço muito grande entre a linha defensiva. Aí você tinha basicamente o Fred entre os 2 compartimentos, o Fred num espação, um latifúndio em volta do Fred, e o Rodrigo, por característica, afundado mais perto do Gabriel Jesus, do Martinelli e do Antony. Essa é a característica do Rodrigo. Então, eu acho que ele sente um pouco de dificuldade de fato exercer a função do Neymar. E hoje, como o meio-campo era Fabinho e Fred, e nenhum dos 2 é de fato um construtor, o Bruno Guimarães o Paquetá também e não eram eles os titulares hoje. Então, o Brasil sentiu muita dificuldade de conectar os setores no primeiro tempo. Né? Então, eu acho que esses mecanismos ficaram desajustados para o jogo de hoje, e eu acho que por isso o Tite ainda leva dúvidas para o jogo contra a Suíça, contra a Coreia, caso ele não tenha de fato o Neymar. Esse eu acho um ponto interessante das dúvidas. Vou até inverter a ordem, vou começar também do Zupac aqui, o Fábio. A debate de meio campo, admitamos que o Neymar não tenha condições. Aí estava naquela história, será que o Rodrigo começa de titular, tem um Paquetá mais para frente ou o Paquetá mais recuado, Bruno Guimarães e Fred, já que o Casemiro não entra em qualquer debate sobre jogar ou não. Exatamente. O que você acha que hoje são esses 3 jogadores de meio de campo? O Fred se consolidou para continuar? O Paquetá com esse homem de frente ou o Rodrigo? O que você acha que pelo que você viu em campo? O que eu quero ver, e eu ainda não vi, e eu acho que pode ser interessante para o jogo contra a Coreia, é Paquetá e Rodrigo. Que é o mais próximo da formação da estreia.
né, em termos de característica. O mais próximo da formação contra a Sérvia, que foi Paquetá e Neymar. Agora, acho que tem duas condicionais aí que me gera dúvida. Primeiro, como eu disse, isso não foi trabalhado ainda na Copa do Mundo. Então, a gente não viu ainda Paquetá e Rodrigo jogando juntos. E eu não sei se isso é um fator para o Tite levar em consideração. Segundo, eu não sei se por tratar-se a partir de agora de mata-mata, agora virou tipo Libertadores, sabe? Se agora o Tite vai optar sempre pela formação um pouco mais encorpada no meio-campo, ou com Fred, ou com Bruno e com Paquetá de 10, né? Talvez o Tite tenha esse pensamento pela sua maneira de encarar o jogo e por se tratar de uma fase eliminatória e depois de observar como o Brasil não se comportou bem na derrota de hoje contra Camarões no meio-campo. Eu pensaria no meio-campo Casemiro, Paquetá e Rodrigo, até porque, embora a Coreia evidentemente tenha méritos, né, na classificação, a Coreia não faz uma grande Copa, a Coreia não faz grandes jogos, nem hoje contra Portugal não foi um grande jogo da Coreia, e imaginando o que será esse confronto, a tendência é um confronto de o Brasil se impondo contra a Coreia desde o primeiro minuto. E aí eu imagino, na minha cabeça, assim como eu já pensava para o jogo contra a Suíça, que a melhor formação de meio campo sem o Neymar seja com Casemiro, Paquetá e Rodrigo, mas... Eu acho que o que conta a favor do Rodrigo para o jogo das oitavas, se o Neymar não estiver em campo, é o entrosamento que ele tem com o Casemiro e o Vinícius. Eu acho que isso é importante. Por quê? Porque os dois setores é onde ele tem mais entrosamento, afinidade. Então, assim, imagina só, o Casemiro pega uma bola, pelo trabalho dia a dia que eles tiveram no Real, enfim, pelo conhecimento, o Casemiro sabe onde o Rodrigo gosta de receber essa bola. Né? Então, a movimentação do Rodrigo já é mais familiar para o Casemiro o encontra. E a partir do momento que o Rodrigo gira o corpo e busca o ataque, ele tem um entrosamento com o Vinícius Júnior ali. Então, Sim. Ele sabe onde o Vinícius se movimenta, qual é a bola que o Vinícius mais gosta, ele sabe o momento dele se aproximar para fazer uma tabela, a hora que ele empurra a bola e o Vinícius vai buscar uma jogada de velocidade, algo que que foi construído com o Martinelli, com outro jogador como o Fabinho, por exemplo, dentro de um trabalho de seleção. Então, eu acho que conta a favor do Rodrigo esse entrosamento que ele já carrega de anos com o Casemiro e o Vinícius, e é por isso, na minha opinião, que contra a Suíça ele teve uma atuação melhor, porque ele conseguiu se aproximar do Vinícius e do Casemiro, e a jogada do gol, ela sai de uma jogada dos três, né? Do entrosamento dos três. Pois é, daqui a pouquinho eu quero que você fale também em relação ao Paquetá e ao Fred. Galera, é isso aí, a seleção brasileira perdeu, né, o primeiro jogo na Copa do Mundo. Eu acho que a seleção brasileira não era para ter perdido esse jogo, pelo que jogou também na partida, mas não foi muito objetiva, né? As únicas oportunidades que teve foi com o Martinelli fazendo jogadas individuais e conseguindo também chegar perto do gol. Eu acho que a seleção perdeu muito, né, sem o Vinícius Júnior. É um jogador muito mais incisivo, um jogador que vai para dentro da área, entendeu? Tenta fazer aquela jogada de linha de fundo. Eu acho que a seleção brasileira ficou hoje um pouquinho carente desse tipo de jogada. Gabriel Jesus, podem até criticar o jogador, não faz gol, não faz nada, mas também a bola não chegou. Não chegou, complica. Qualquer atacante sofre desse jeito, a bola não chega. Mudou no segundo tempo, entrou Pedro e a bola continuou não chegando. Não adianta os caras de lado só correr, chegar e chutar. A bola tem que chegar nos caras que estão jogando na área, senão não adianta. Entendeu? A seleção precisa disso. E sobre o Rodrigo, me desculpe, mas Rodrigo não faz exatamente o que o Neymar joga, gente. O Rodrigo, ele pode quebrar um galho, sim, 30 minutos, 20 minutos, mas precisar dele no jogo todo para poder fazer esse jogo que o Neymar faz, não dá. No Neymar é muito mais versátil. O Neymar vai para um lado, vai para o outro. Entendeu? O Rodrigo não é. O Rodrigo já é um jogador muito mais clássico, aquele jogador toquinho de bola aqui e ali, não é igual o Neymar. Entendeu? Então, ele sente dificuldade quando pegar uma defesa muito boa. Entendeu? Agora a seleção brasileira vai pegar a seleção da Coreia. Para mim não é uma seleção forte, não é uma seleção fraca, mas que ela pode complicar jogo. Vocês viram que ela ganhou a seleção de Portugal de 2-1. É uma seleção guerreira, eles correm o tempo todo, então eles vão querer aproveitar uma falha. Uma falha, eles vão entrar e vão tentar fazer o gol. Então a seleção brasileira tem que estar preparada. Tite, não é hora de inventar, tem que botar quem tá jogando melhor. Martinelli, para mim, hoje, depois desse jogo, ele merece uma chance nesse jogo contra a Coreia do Sul como titular. Eu não sei se ele vai jogar no lado direito. Se não jogar, vai ter que jogar o Rafinha ali mesmo. Porque o Antony, pra mim, não dá. É só pra final de jogo, é uma espécie de Denilson.
Antony pra mim é uma espécie de Denilson. Pegar a bola no final do jogo ganhando, sair correndo, dar drible. Porque assim, tem que ter objetividade, cara. Não dá pra pegar a bola e ficar fazendo essas firulas, cara. Seleção brasileira era pra ter ganho. Os caras que entrou, entendeu? Era pra ter feito melhor. Entendeu? O Fred, pra mim, não merece ser titular. O Fabinho, hoje, jogou melhor que o Fred. Mesmo que eu achei o Fred deu um lançamento até bem legal. Mas eu achei hoje, nessa partida, eu achei o Fabinho mais importante do que o Fred. O Fabinho, ele ficou o guardião do Daniel Alves. Entendeu? Ele cobriu tudo. O Daniel Alves quase não correu riscos. Entendeu? O Tite soube armar muito bem essa proteção. Entendeu? Para poder dar liberdade pro Daniel Alves. O Daniel Alves jogou um pouco mais livre, não comprometeu o jogo, é claro, ele fez umas faltas ali boba, normal, um jogador que tá muito tempo sem jogar, não tá com ritmo de jogo, mas não comprometeu em nada a seleção brasileira. O Daniel Alves aí, não adianta ninguém pegar, querer criticar, porque não comprometeu o jogo. Entendeu? Saiu o gol no final, foi mérito total da seleção de Camarões. Não tem como chegar e falar Camarões. Não. Mérito total. Os caras precisavam vencer. Foram pra cima do Brasil. Tentaram na oportunidade. Tiveram outras oportunidades também. Coisa que a seleção não vinha sofrendo. A seleção sofreu hoje contra a seleção de Camarões, que conseguiu chutar o gol, né? E o goleiro Ederson também, um grande goleiro. Uma pena, só não é titular. Porque todo mundo sabe que o Alisson é titular por causa do Tafarel. O Tafarel treina ele no Liverpool. Então, né, o Tafarel escala o goleiro titular e o Tite não vai se impor em relação a isso, porque todo mundo sabe que o Ederson é muito mais goleiro do que o Alisson. O Alisson também veio fazendo uma grande temporada, não tem como também falar. Mas na minha humilde opinião, o Ederson é melhor do que o goleiro Alisson, pelo menos para atuar na seleção brasileira. Esse estilo do Ederson é muito melhor, um jogador que sabe sair jogando com os pés, isso daí é muito bom. Agora esperar, né, o próximo jogo agora segunda-feira, 4 horas da tarde. Para mim a seleção brasileira é favorita, jogando com o time titular. Mais uma coisa dita, a seleção precisa do Neymar. Infelizmente é Neymar dependência ainda, sim, é Neymar dependência, porque sem o Neymar a seleção perde muito, cara. Perde, não tem mais aquele negócio de... A seleção não tem um cara que entra e fala, esse cara vai entrar, vai ser decisivo. Não tem. Para mim um jogador que seria um pouco mais decisivo é o Vinícius Júnior, um jogador que entra na área, entendeu? Faltou na seleção, faltou isso. Entendeu? É isso aí, galera. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre esse jogo da seleção contra Camarões, né? E coloca nos comentários aí o que vocês acham do jogo entre Brasil e Coreia do Sul. Para mim a seleção brasileira vence, mas tem que abrir o olho porque mata-mata, mata, né? Nem mata-mata, que é um jogo só, é mata, não é fácil, entendeu? Não é fácil. Se bobear, fica de fora. E é isso aí, galera. Agora é torcer para a seleção brasileira conseguir vencer a Coreia do Sul e conseguir chegar nas quartas de finais da Copa do Mundo. Galera, esse foi o resumão aqui do nosso canal, né? O debate do ESPN falando tudo sobre a seleção brasileira. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.